E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você vai aprender mais sobre análise gráfica, mais sobre a lógica do preço, mais sobre entender o suporte e resistência de forma clara, objetiva, com menos risco para você fazer as suas operações. Então eu chego num gráfico como esse, vejo o que o gráfico está fazendo, o seu movimento, e eu vejo também que o gráfico procura regiões. Quando eu vejo uma região como essa, ó, eu procuro fazer o quê? Movimentos a favor da tendência. Aí você fala assim, pô Cadu, movimentos a favor da tendência, mas você vendeu sim, sim, olha aqui. O gráfico saiu de uma região de resistência, está procurando um fundo. A tendência que eu vejo agora na região ali é de baixa, ou seja, o gráfico sai dessa resistência e procura o quê? Procura esse fundo. Mesmo estando num gráfico muito técnico, eu estando num gráfico muito difícil de operar, olha o horário, 2h56 da tarde. Cadu, por que você está operando nesse horário? Porque eu tive tempo para fazer uma aula para vocês agora e eu quero mostrar para vocês que a análise gráfica independe de horário. Ela depende de você ter conhecimento técnico. Tá lá, ó. Tá lá. Qual foi a dificuldade de entender nisso? Ah, Cadu, mas o candle aqui ele fechou positivo. Fechou positivo? Olha aqui a região. Independe que ele fechou positivo. Se ele quisesse me trollar, ele não me trollou. Resistência, resistência. Entrei na resistência em busca do fundo. O gráfico fez um movimento. Qual movimento que ele fez? Ó, quem está no treinamento sabe que movimento é esse. O mesmo movimento que acontece numa micro tendência acontece em 1 minuto, em 10 horas, em 50 horas, tanto faz, os gráficos são fractais. É isso que você tem que entender. A única coisa, né, que dá uma olhada no tempo gráfico. Olha isso aqui. Olha esses movimentos. Então tudo pode acontecer. Isso aqui, ó, é habilidade técnica. Eu entrar no movimento aguardando o preço vir buscar o fundo. E olha o que está acontecendo, ele não veio buscar o fundo, ele subiu novamente. Mas quando você tem uma habilidade técnica, você tem um entendimento gráfico, as coisas vão a seu favor. Por quê? Porque você compreende o movimento do gráfico. Você consegue entender o porquê que eu fiz uma entrada de venda aqui. Inclusive, você que chegou novo no canal aqui, ó, existem esses padrões de candle para você fazer download de forma gratuita. E como que você faz o download? É simples. Vai no link da descrição ou no banner do canal. Abre aqui o meu Telegram. Qual é o meu Telegram? Treinamento Hunter. Esse é o meu Telegram. Não existe nenhum outro Telegram com meu nome ou minha imagem que seja meu. Então cuidado para não entrar em Telegram errado. Este é o meu oficial. Você vai entrar nele, ó, mensagem fixada, download 16 padrões de candle. Tem o link aqui, tem um e-book aqui para você baixar, é só entrar lá e fazer o seu download. Cadu, eu tenho umas dúvidas, eu queria perguntar alguma coisa sobre treinamento, eu queria perguntar uma coisa para você. Entra lá no meu Instagram, no direct e manda mensagem para mim. Lembrando que eu vou responder quem me segue, né? Aqui você também vê resultados dos alunos, aqui você vê o link do treinamento, caso você queira saber ou adquirir. E lembrando que o treinamento ainda continua com 60% de desconto, então corra por tempo limitado, já já o preço vai mudar. Olha que interessante, gráfico chegando numa região interessante de novo, ó, o euro novamente. Vamos lá, vamos trabalhar aqui a região de suporte e resistência. Olha o que o gráfico está fazendo. Chegou aqui, olha onde ele está indo buscar. A ponta, a máxima dessa região. Você acha que eu vou perder? Não vou mesmo. Não vou mesmo, eu não vou. Ele foi buscar a máxima dessa região aqui, ó. Eu vejo a possibilidade de segurar o preço aqui, possibilidade de segurar o preço aqui, possibilidade de segurar o preço aqui e essa região aqui.
altamente confiável em fazer uma correção. E quando a gente vai para um modelo de desenho, ó, eu vejo aqui ó, um triângulo. Ah, Cadu, mas ele vai romper isso aqui para seguir o movimento aqui? Vai, ele pode romper tranquilamente, mas antes ele vai fazer uma correção ali naquela região. Porque uma tendência, ela não caminha só num sentido único, sem fazer um respiro no movimento gráfico. Uma tendência, para ela ganhar força e buscar mais um movimento acima, ela precisa fazer correções durante o seu trajeto. Então por isso que eu acredito na correção ali. Vamos aguardar, tá lá, pronto. O porquê da importância, tem gente que fala assim, Cadu, por que você entra no fechamento do candle? Olha a importância de entrar no fechamento do candle. Tá vendo? Entrei no fechamento do candle. Quando eu vejo canais, isso aqui é um canal para mim, ó. Um candle como esse é um canal para mim. Olha que candle diferente. Olha o que aconteceu no mercado. Isso aqui não é normal, ó. Isso não é normal no mercado. Isso aqui virou um canal. O gráfico tomou força, o gráfico fez tendência e chegou até essa região. Ótimo, maravilhoso. Mas o gráfico, ele não sai rompendo assim, ó, de um canal como esse. Principalmente dentro de um candle como este. Então eu acredito que a tendência ela pode até continuar o movimento, mas ela vai fazer uma correção. Tá vendo? Tanto é que o preço continua subindo. Esses detalhes, esses macetes de como operar tendência no gráfico em opções binárias é que você aprende conforme você aprende análise gráfica. A análise gráfica ela te traz técnicas, por exemplo, de como você interpretar a tendência. A análise gráfica te traz técnicas de como você operar tendência. A análise gráfica te mostra algumas técnicas de como você aproveitar o momento do gráfico, da tendência do gráfico para fazer sua entrada. Assim como aqui, ó, que eu fiz essa entrada e deu bom. Por quê? Eu segui um movimento de uma tendência de correção aqui, ó. E deu bom. Ah, Cadu, mas o preço não veio aqui embaixo. Mas é o sentido da entrada. O sentido do movimento. Isso aqui é o chamado pullback. Isso é entrar no pullback. Isso aqui é um pullback. Por quê? É a correção da tendência maior. Pullback nada mais é que uma correção. Tem muita gente que fala assim, ah, eu operei pullback e não sabe nem o que é pullback. Isso aqui também é um pullback. Eu entrei no pullback. Isso aqui é uma correção. Eu entrei no pullback. Uma correção do quê? De uma tendência maior. Então você precisa entender, por exemplo, ah, eu opero pullback. Mas a pessoa não sabe o que é um pullback. Ela acaba não entrando na correção. Ela quer continuar a tendência achando que continuação da tendência é o pullback. E aí vira uma salada na cabeça dela. Porque ela fala uma coisa e faz outra. Ela tem as teorias de um movimento e faz outra. E aí ela acaba não entendendo como fazer um pullback. Então, para você aprender a operar pullback, para você aprender a operar suporte e resistência, para você operar utilizando a análise gráfica, você precisa de alguns gatilhos. E esses gatilhos você aprende estudando. Então, o melhor gatilho para você operar pullback em tendência em opções binárias é você entender a leitura do gráfico como um todo. Você tem que entender um contexto gráfico do movimento como um todo. Eu não falei para vocês que aqui poderia ter uma correção? É um pullback. Por que de uma correção? Porque existe uma figura gráfica aqui para quem gosta, ó. E existe um triângulo fechando ali. Esse triângulo dentro da figura gráfica ele pode ser rompido tanto na resistência, como ser rompido no suporte. A prática vai dizer isso, mas é um triângulo. Ou seja, mesmo ele tendo tocado aqui uma vez, mesmo ele tendo tocado duas vezes, mesmo ele tendo tocado aqui 3 vezes, eu tenho que entender, fazer uma marcação para entender até onde essa tendência pode ir nessa marcação do suporte e resistência, ou até onde ela pode entender para que faça um rompimento, e aí eu faço a minha entrada. Mas para isso você tem que entender uma lógica de um movimento, aquilo de técnica que a análise gráfica nos ensina.
Então vamos lá, ó. No próprio EURUSD eu fiz 2 entradas. No próprio EURUSD. Agora só tem 3 pares de moedas abertas, né? Olha esse movimento. Olha esse gráfico. Olha esse movimento. Então eu vejo uma região aqui embaixo. Vejo uma região aqui em cima, ó, segurando o movimento. Já entendi o porquê que ele está segurando esse movimento. E essa região fica um pouco até complicada, né? Porque está muito longe, ó. Eu vejo um movimento aqui, movimento ali. Deixa quieto o EURUJPY. Mas tem só EURUJPY, EURUSD que eu fiz 2 entradas e EURUGBP. Às vezes o problema de você operar em certos horários é justamente os ativos abertos, né? Não ter ativos abertos. Mas quando você tem um certo conhecimento, você busca alternativas. Então, já vejo o gráfico fazendo movimentos. Deixa eu fazer um negócio aqui para me ajudar, para me auxiliar. Deixa eu entender o que está acontecendo aqui, tá? Isso aqui é para me auxiliar. Então, eu vejo o movimento desse gráfico e vejo aqui o movimento desse gráfico nessa região. Pronto, eu já sei o que fazer. Eu tenho 2 movimentos aqui para tomar uma atitude. Deixa eu dar uma olhada aqui atrás. Pronto, já vi o que eu tinha que fazer. Então, eu já sei o que eu posso fazer aqui nessa região. O que fazer nessa região? Eu espero que o gráfico respeite aquilo que ele está me mostrando. Pronto, já não respeitou. Olha o que ele fez, ó, veio buscar aqui, ó. Veio buscar aqui. Vai corrigir ali? Vou entrar, tá? Vou entrar. Cadu, ele pode fazer outro movimento? Pode vir buscar aqui, ó. Agora é o seguinte, eu tenho que entender até onde uma tendência pode ir. Por que eu entrei aqui? Porque tem um canal aqui. O canal está bem definido para mim, quer ver, ó? Quando eu traço assim, ó, eu vejo um canal bem definido. Eu sei onde o preço pode ir, eu sei para onde o preço pode ir. Eu sei de onde o preço sai e para onde o preço vai. Eu vejo um desenho gráfico como esse, ó, assim como um desenho gráfico como esse. Ou seja, você é capaz de entender o que está mandando aqui no gráfico agora. Porque tem muita gente que vai falar assim, Cadu, você entrou contra a tendência? Será? O que está mandando no gráfico nesse exato momento? Tá lá, ó. Tá lá. Por que eu marquei esse monte de linha aqui? Só para você que está aí em casa, no conforto do seu lar, assistindo essa aula, entender que existem 2 tendências aqui. Existe essa tendência e existe essa tendência. Então, você pode falar assim, Cadu, você entrou contra a tendência? Depende. Eu entrei a favor da tendência, sabendo o que essa tendência está fazendo. Se eu olhar essa tendência, eu estou contra a tendência. Se eu olhar essa tendência, estou a favor da tendência. Ou seja, essa tendência ela tem o seu movimento lógico e racional para fazer. Essa tendência também tem o seu movimento lógico e racional para fazer. Aí eu preciso entender sobre análise gráfica, eu preciso entender como operar tendências, eu preciso compreender quando uma tendência inicia e como ela termina. Então, por exemplo, quando dentro dessa tendência, essa micro tendência surgiu e ela veio aqui, ela poderia ter 2 momentos de tendência, onde ela poderia terminar entre aspas, que na verdade não é uma terminação, mas é uma correção ali naquela região, como nessa região. Porque eu estou vendo a influência das outras tendências que estão aqui no gráfico agindo sobre ela. Então, por isso que muita gente prefere trabalhar apenas suporte e resistência, quando eles sabem trabalhar suporte e resistência. Porque quando nós vamos trabalhar tendência, a gente tem muito mais coisas para ver dentro daquilo que o gráfico nos apresenta. Agora tem o seguinte também, quanto mais conhecimento você tem, mais lógica você tem e mais razão você tem no gráfico. Quando você opera suporte e resistência de uma forma bem definida, é porque você sabe sobre as tendências. Quando você opera a tendência de forma correta, é porque você tem muito conhecimento em suporte e resistência. Então, por exemplo, quando você vê uma tendência dessa aqui que está em queda,
né? Uma tendência de queda. Poxa, a tendência está aqui. Aí você fala assim, mas essa tendência pode continuar o seu movimento e continuar fazendo movimento? Claro que pode. Mas ao mesmo tempo você vê uma outra tendência vindo no caminho. Ou seja, é criado aqui na região várias regiões, ó, várias regiões. Olha que salada, várias regiões. Por isso que tem gráficos, quando eu falo para vocês assim, existem gráficos que são mais claros. Gente, um gráfico como esse, ó, ele tem todas essas possibilidades de você trabalhar. Tanto na tendência de alta, que funciona aqui, tanto na tendência de baixa. Agora vai da habilidade sua. Tudo isso que você está vendo aqui, que eu risquei, são possibilidades de entrada. Então quando você vê um gráfico com muitas oportunidades, o que você deve fazer? Você fica em dúvida qual a melhor oportunidade? Fica de fora. Fica de fora. Procure as regiões melhores para operar. Quando você vai operar a tendência, procure as melhores regiões para operar a tendência. Entenda. Saiba entender o gráfico. Sabe ver o que o gráfico está pedindo. Saiba reconhecer aquilo que ele está mostrando para você e o que ele quer fazer. E isso muda tudo na hora de você operar. Principalmente como operar tendência em opções binárias. Como saber utilizar a tendência para ter os seus lucros em opções binárias. Quando o gráfico está assim, ó, muito volátil, com muito pavio, procure operar a tendência. Tá? É uma dica que eu já dou para você. Porque quando você trabalha suporte e resistência, olha só, olha como está essa região de suporte e resistência. Isso aqui é a resistência. Olha aqui, ó, isso aqui é um suporte. Então ele fica indefinido. Por quê? Porque ele tem um espaço que ele pode fazer o movimento. Não é uma questão definida. Então, ao invés de você trabalhar, por exemplo, aqui, ó, é uma resistência certinha, uma resistência perfeita, né? Sem um espaço como esse, porque o fechamento do pavio é a máxima do candle, então o fechamento do corpo com a máxima do pavio é a região. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Como é que esse preço chegou aqui? Eu sabia que ele ia retornar. Olha só onde esse candle veio. Esse candle veio até o meio para depois ele baixar. Então, quando o gráfico está muito assim, principalmente agora, ó, 3:07 da tarde, procure o quê? Operar tendências. Mas aí é que está. Quando você aprende análise gráfica, e no treinamento eu ensino isso, eu ensino você a ver tudo, a tendências, a todos os setores do gráfico. O que a gente aprende? O gráfico como um todo, regiões, tendências e candles. Então, para você operar suporte e resistência, você tem que entender das tendências. Para você operar tendência, você tem que saber operar o suporte e resistência e entender do suporte e resistência. Ou seja, um assunto te leva ao outro. Um assunto está junto ao outro. Não tem como você operar tendência sem saber o que é um suporte e resistência ou sem saber fazer a leitura do suporte e resistência. Não tem como você operar suporte e resistência sem saber fazer a leitura da tendência. Então, você aplica análise gráfica bem feita quando você entende das tendências. A lógica e a razão, o porquê do movimento das tendências te ajuda nas suas decisões. Então, olha que interessante. Os alunos são assim. Eles fazem isso também. Por exemplo, olha isso aqui, ó. Isso aqui é o Rômulo. Professor, estou meio sumido, mas estudando muito. Obrigado pelos seus ensinamentos, tanto do curso quanto do YouTube. Mais uma meta batida, 6-1. Obrigado por tudo. Se quiser postar lá nos vídeos, pode postar. Olha que interessante, você vê ele trabalhando como um todo as tendências. Ó. Ele trabalha como um todo as tendências. Então um Hunter, ele é assim. Se ele chega num gráfico que oferece oportunidade para trabalhar suporte e resistência, ele vai lá e faz. Se ele vê um gráfico dando oportunidade para trabalhar a tendência, ele vai lá e faz. Porque tem gente que fala assim, eu preciso definir um operacional. Gente, não adianta você colocar na sua cabeça que você vai fazer só uma coisa. Você vai chegar lá, ó, e o gráfico não está fazendo o que você faz, o que você vai fazer? Nada, né? Ou vai tentar fazer e vai tomar tinta atrás de tinta. Ou seja, você tem que entender que o gráfico pode subir valorizado ou descer desvalorizado.
Você pode operar tanto suporte de resistência como tendência, são as duas formas. Não existe outra forma mágica de operar, só que você tem que saber as técnicas, tem que ter um operacional definido para você fazer suas operações. Esse aqui é o Michel, ó. Aluno novo também, aluno novo, ó, 6-2 tá bom, né, professor? Para quem vem estudando tudo o que a senhora não, né, senhor, passa, gratidão. Ele mandando aqui. O Michel, aluno novo, começou esses dias, tá mandando bem, batendo meta todo dia. Esse aqui é o Reginaldo, né? É um aluno que está mais tempo com a gente, ó. Bom dia, professor Cadu. Todos os Hunters, 5-1 tá lá. 3 eu acho que ele quis dizer de 3 entradas numa região só, né? Ou ele escreveu errado, o 3 saiu errado, mas tá lá, ó. 5-1. O Reginaldo é uma pessoa que já tá consistente faz tempo, né? Ele tá comigo aí, sei lá, eu não sei quanto tempo. Menos de um ano. Mas ele é consistente. Ele é consistente. Todo dia bate meta. Não tem um dia que ele não bate meta. Ou seja, conforme você vai alinhando aquilo que você reconhece e sabe operar no gráfico, as coisas vão acontecendo. Olha aqui, ó. Esse aluno aqui que agora me fugiu o nome. Essas foram as minhas entradas, professor. Foram entradas tranquilas. Parecia que o senhor estava conversando comigo na mente. Olha que interessante, ó. Olha quando o aluno ele gosta de seguir uma técnica e uma disciplina. Ele fala que parecia que eu estava falando para ele o que ele tinha que fazer. Gratidão sempre e tenha uma ótima noite, você e sua família. Foi ontem à noite que ele me mandou. Esqueci o nome dele agora, fugiu. Mas olha que interessante. A entrada dele aqui, ó, foi na tendência. Ah, Cadu, mas aqui não é uma resistência. É uma resistência, mas ele seguiu o quê? Tendência. Você entendeu? Agora, para você operar suporte e resistência, você tem que entender tendência. Não tem como uma coisa estar longe da outra. Elas se misturam. Isso aqui é o Rodrigo, né? Um aluno também que está com a gente, ó. Fez aqui operações em mercado aberto, depois já entrou em OTC, ou seja, um período desse da tarde como eu aqui, como eu estou fazendo a sessão à tarde. Boa noite, professor Cadu. 4-0 para conta. Eterna gratidão pelos conhecimentos adquiridos com o melhor analista gráfico. Fique com Deus. Obrigado, Rodrigo. Ele seguiu o Rodrigo. Ele mandou às 6:30 da tarde, mas quando ele entrou, o mercado ainda estava aberto e depois ele fez uma entrada em OTC. Altamente lucrativo. O Rodrigo também é uma pessoa que manda resultado todo dia, bate meta todo dia. Quando não, fica no empate. Mas é muito difícil um stop loss. Muito difícil. Eu falo para as pessoas não acreditam. Quando eu falo que a pessoa bate meta todo dia, 3, 4 entradas positiva e todo mês positivo, esses dias mesmo o Rodrigo mostrei um saque do Rodrigo, esses dias eu mostrei um saque do Reginaldo, que são pessoas aí que estão estudando aí. O Rodrigo nem tanto, mas o Reginaldo um tempo mais. E às vezes eu falo para eles, gente, a pessoa bate meta todo dia, não entra no stop. Por quê? Gente, quando você aprende, você tem conhecimento técnico, você aprende que gerenciamento faz parte de tudo, assim como uma mentalidade de saber que você tem que ter uma disciplina e um controle na frente do gráfico. Porque sem isso nada acontece. Sem você compreender o que você tem que fazer no gráfico, dentro das regiões, dentro da tendência, dentro do suporte e resistência, dentro do movimento lógico e da razão do gráfico, se você não sabe o que fazer, você só vai tomar tinta. Por isso a análise gráfica nos traz todo esse ensinamento, nos ensina tudo isso e nos coloca o quê? Uma visão que muitos poucos têm, só quem se aprofunda em análise gráfica, quem realmente estuda, quem realmente tem foco naquilo que faz. Aí, meu amigo, minha amiga, ninguém te segura. É muito lucro mesmo, é muita positividade, é muito coisa boa. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me estender nessa aula, quero ser rápido, quero trazer esse assunto para você, para que você entenda que as tendências, elas fazem parte de toda a lógica e razão dos movimentos do gráfico. Então, quando você aprende a operar a tendência, ou como operar uma tendência de forma correta, você acaba entendendo os movimentos do gráfico de uma forma lógica, entendendo os melhores suportes e resistências e compreendendo a razão de tudo. Uma coisa está ligada à outra. Tendência não vive sem suporte e resistência, assim como suporte e resistência não vive sem tendência. E quem estuda análise gráfica e consegue compreender tudo isso,
Ah, você viu os alunos aí? Não tem quem segure. Eles não precisam de sala de sinais, não precisam de guru, não precisam de ninguém. Eles precisam dele, do conhecimento que eles têm, fé em Deus e bola para cima, partir para cima, fazer o que eles sabem, que é com o conhecimento técnico que eles têm. Tá bom? Vou ficando por aqui. Te vejo numa próxima aula. Te vejo num próximo trade. Fica com Deus. Fui.